Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Carla. Alguns me conhecem como Ana Carla Unhas, certo? Sou manicure há 15 anos e esteticista há 8 anos. E tô aqui para tentar mais uma vez, né, aqui no YouTube, porque gravar vídeos é uma coisa que eu gosto. E eu acredito que eu tenho muito a acrescentar à vida das pessoas, não dizendo que eu sou melhor que ninguém ou dizendo que o que eu sei é algo novo ou que, sei lá, enfim. Eu acho que eu tenho a acrescentar, eu acho que eu tenho a acrescentar ao mundo, né? E talvez esse vídeo chegue a você de alguma forma. E eu quero contar um pouquinho aqui do meu início de carreira e também do porquê que eu resolvi voltar a fazer vídeos para o YouTube, tendo em vista que eu estou há cerca de uns 8 meses longe de redes sociais, né? Tirei um ano sabático, como dizem por aí, não é as pessoas ricas milionárias. Mas enfim, eu quero contar um pouquinho pra vocês que eu tenho uma longa trajetória na profissão, né? E eu conheço um pouquinho, eu posso dizer que eu conheço um pouquinho, assim, da alma humana, né? É lógico que na totalidade, né, da alma humana, quem conhece é somente Deus. Mas, tendo convivido tanto tempo com as mulheres como eu convivi, eu acredito que algumas coisas, né, e sendo mulher, eu acredito que algumas coisas eu tenho para poder ajudar aqui quem tá com dificuldade com clientes aí, imagino, principalmente nos dias de hoje, onde está cada vez mais difícil você manter uma conversa de mais de 1 minuto com alguém, né? Vamos lá. Bom, no meu início de carreira, eu fui fazer o meu curso lá no Senac, né? Eu fiz o curso de manicure, pedicure no Senac. E eu estava cursando, na época, a faculdade de licenciatura e pedagogia. E daí a faculdade entrou em greve, porque era uma faculdade pública, né, do estado de São Paulo. E eu fui... E apareceu esse curso do Senac. Falei, vou fazer esse curso do Senac, porque eu sempre gostei de unha, eu sempre gostei de fazer unha. Então eu resolvi fazer o curso do Senac, né? Era um curso curtinho, se eu não me engano, eram 2 ou 3 meses, fui fazer. Fiz o curso e quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei na sala de estética do centro Senac, eu fiquei completamente apaixonada. Eu não sei dizer o porquê, mas eu sei que aquilo me deixou impactada e me deixou apaixonada por isso, né? A sala era uma sala de estética, tinha umas camas de estética, porque ali também tinha as aulas do curso de técnico em estética. E aí a professora foi apresentar a cirandinha, que pra quem não sabe é aquele carrinho de manicure que tem as rodinhas embaixo, né? Ela foi apresentar os produtos, né? E era como é um curso, né? Um curso, como que eu posso dizer? Um curso técnico, certificado, então ela ensinou todas as normas, né? Como que você tem que usar a luva, como que você tem que usar um óculos de proteção, né? Falou sobre os descartáveis, falou sobre a qualidade dos esmaltes, o vencimento, falou sobre a esterilização, né, em autoclaves, e tudo isso pra mim foi me encantando, porque quando eu fiz esse curso, a manicure, ela tava começando a ter a sua ascensão, a sair dali daquele cantinho do salão, né, e a despontar para ter o seu próprio negócio, né, para ser uma nail designer. E daí o que aconteceu? Eu posso dizer que eu fui uma ali, aquela geração ali, salvo engano, 2011, 2012, agora eu não me recordo, mas foi por aí. Aquela geração ali, ela foi a geração... Mentira, 2011, isso mesmo. Ela foi a geração da mudança, da transformação, né? Por quê? Porque a gente começou a olhar para a profissão de uma forma diferente. É lógico que ela está avançando a passos curtos, né? Como todo curso de tecnologia. Mas
não deixam de ser passos, né? Hoje em dia a gente sabe que existem feiras especiais somente para as manicures, né? Que existem eventos para manicures, né? Que existem escolas para manicures, enfim. Mas quando eu entrei ali no Senac, eu percebi que ali eu poderia dar certo, né? Porque era algo que eu gostava e foi algo que eu me apaixonei. Vindo a trancar até o meu curso de pedagogia, sem pensar nem um minuto. Fui lá e tranquei o curso. Falei, vou trabalhar com unhas. Na época, isso gerou um transtorno dentro da minha casa, que meu pai, ele tinha um sonho que eu pudesse ser professora, prestar um concurso público, né, e seguir a mesma área que ele, que sempre foi um concursado, e eu falei, não vou fazer isso, eu vou ser manicure, né. E eu me lembro de começar os meus atendimentos em casa, mas saber que ali na minha cidadezinha, no interior pequena, eu não ia ter grandes oportunidades, né? Que tipo de oportunidade? A oportunidade de aprender mesmo a profissão. Porque uma coisa é você fazer um curso, outra coisa é você ser uma manicure, né? Uma coisa é você fazer um curso de estética, outra coisa é você ser uma esteticista, né? Tem diferença. A diferença que tá aí dentro é a diferença do tempo, é a diferença da prática, é a diferença do conhecimento, é a diferença do atendimento, né? E aí eu falei, não, eu vou trabalhar na outra cidade que é maior, né? Numa cidade maior que era próxima lá, vizinha, vou encontrar um salão. E vou ir lá meter a cara sem saber nada. Porque, gente, o curso do Senac, ele é lindo, ele é maravilhoso. Aconselho a você que quer ser manicure a buscar um curso, assim, de alto padrão para fazer, né? E só que ele é muito rápido, né? Não tem como você ganhar prática num curso desse, né? Até porque nós estamos falando de você mexer com materiais perfil-cortantes, certo? Enfim, fui eu trabalhar num salão, lá em Presidente Prudente. Ai, falei o nome aqui, não ia falar, mas eu falei, tá bom. Presidente Prudente, São Paulo. Fui eu trabalhar num salão. O que eu fiz? Apareceu uma vaga de manicure num lugar e uma moça que fez o curso comigo no Senac me falou, Ana, tá uma vaga lá, não sei o que, eu conheço uma pessoa lá dentro e ela pode te indicar e não sei o que. Eu falei, beleza. Aí a pessoa me indicou e eu fui lá fazer a entrevista. Como que é a entrevista no salão para uma manicure? Você sabe? Se você nunca fez uma entrevista em salão para ser manicure, a entrevista é você fazer uma unha, certo? E nada mais, nada menos do que a unha que eu iria fazer era a unha da dona do salão, né? Que no caso era eu ia falar casa de depilação, mas ai, meu Deus, não é casa de depilação. Casa de depilação o povo acha que é igual casa de massagem, né? Mas pode-se dizer que era um centro de depilação, né? O foco lá daquele lugar era a depilação e tinha a sala de esmalteria e também um salãozinho lá, junto, integrado. Daí eu fui fazer, né, na patroa lá a unha dela. Ela não gostou da minha unha. Gente, porque a minha mão sempre foi... Eu sempre tive uma mão muito leve, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, muito delicada, sabe? Nossa. E, gente, a maioria das pessoas não gostam de gente delicada pra fazer a unha. Quem gosta de fazer a unha em salão, geralmente não gosta de mãozinhas muito delicadinhas, sabe? Muito fofas. E as minhas eram assim, né? Fui eu lá, fiz a unha da minha chefe. Ela falou assim, olha, não ficou do jeito que a mulherada aqui gosta, mas assim, o que eu gostei em você é que você, apesar de não fazer direito, fez o pouco que você sabe bem feito e não tirou bifes. Porque, gente, se tem uma coisa que eu sempre tive horror, foi a tirar esses bifes das clientes, sempre. Então foi algo que eu sempre cuidei a vida inteira. Assim, eu fazia o possível pra não tirar sangue delas, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito doída. Então, qualquer coisa que encostar em mim ali, dói, enfim. E eu também não queria isso para minhas clientes. Aí ela falou, eu gostei disso em você. Tem uma outra profissional aqui que é manicure há muito tempo, né? E eu vou pedir para ela te treinar e eu vou te contratar. Você quer? Você aceita? Sim? Eu falei, aceito. Só que aí, quando você chega assim num lugar que tem uma mulher que é uma
manicure que é muito fera. Na verdade, eram mais duas que tinha lá, né? Eu ia ser a terceira. As clientes não vão querer fazer a unha com você, né? Isso é óbvio. Mas eu não desistia, né? Eu insistia e eu ia lá fazer a unha da cliente nova. E eu sempre fui uma pessoa que fiz o possível e o impossível para tratar as pessoas bem, para ser gentil, cordial, né? Para não desmerecer a dor do outro. E daí, fazendo a unha lá da cliente, né? Das clientes, um dia a manicure que tava lá no salão, a gente acabou ficando amiga, né? E olha que isso é bem difícil, viu? Manicures ficarem amigas nos salões. É muito complicado, porque lá é uma guerra, né? Pra ver quem tem mais clientes. Mas eu acho que a moça foi com a minha cara, né? E eu sou muito grata a ela, porque ela foi a pessoa que pegou na minha mão e falou: eu vou te ensinar. Senta aqui e eu sento aqui. E ela foi minha professora. Ela pegou e falou: olha, você tem que tirar mais aqui, mais ali, fazer isso, nananã. E eu fui fazendo a unha dela dessa forma. E foi muito legal, porque realmente eu tenho um carinho muito grande pela Eli. Eli foi uma grande professora, né? Mas enfim, ali eu comecei a minha escola, né? E eu me lembro muito bem que a unha da minha patroa era da minha primeira patroa, acho que foi uma das unhas mais difíceis da mão que eu já fiz na minha vida, porque ela tinha as unhas da mão encravada. E não era só uma, eram todas as unhas. Então, assim, eu realmente aprendi, né, a fazer uma boa cutícula, porque eu peguei ali pegava a unha da minha patroa e tive a oportunidade, junto com a minha professora, né, com a Eli, de entender o que era aquilo, né? Parece simples de falar, talvez para você que já é manicure, né? Mas para quem tá começando é muito complexo toda aquela situação, né? Mas enfim, sou muito grata, né? Depois acho que eu fiquei ali por uns 9 meses, mais ou menos. E daí eu falei, bom, agora acho que tá na hora de eu sair daqui e procurar, né, um outro lugar onde eu possa me destacar mais. Porque eu tava vendo que ali já não tava tendo muito pra onde eu ir. Enfim, eu não vou contar toda a minha trajetória, porque ela é um pouco longa, mas eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio, né? O início de tudo. Porque faz mais sentido, né? Eu já trabalhei dali em diante em salões pequenos, em salões grandes, né? Com gente rica, muito rica, com gente pobrezinha. Ai, é tão feio falar pobre. Vou falar assim, ó. Gente pobrezinha, por quê? Porque tem gente que tem a alma tão pobre, que ela é muito pobrezinha, entendeu? Tem gente que tem uma alma tão vazia que ela é pobrezinha, né? As pessoas que não têm dinheiro, elas são pobres de dinheiro, mas muitas vezes elas não são pobres de espírito. Agora tem gente que é pobre de espírito. Então eu já trabalhei com todo tipo de gente, só pra vocês terem uma ideia. E, enfim, e fui trabalhando, né? E cheguei a trabalhar em um salão, né? Onde a equipe era formada pela dona do salão, que era cabeleireira, a filha dela, que era esteticista e depiladora, e eu, que era manicure. Nessa época, eu estava fazendo a faculdade de estética, junto com a filha da dona do salão, né? E ali, assim, ali também foi um lugar de um crescimento incrível. Eu trabalhei por 4 anos lá, né? Cresci muito, né? Profissionalmente. Gente, vocês não reparem que eu tenho um vício de falar né. Então vocês vão ficar de saco cheio de ouvir eu falando né. Talvez é melhor até colocar em 2 vezes o vídeo. 1,5 vezes aí, pra não ficar tão chato. Prometo que eu vou tentar perder esse vício de linguagem, mas é algo que me faz pensar. O né me faz pensar, não sei porquê. Aí, vocês estão vendo também aqui, ó, a manicure. Olha a coisa mais linda. Gente do céu, eu amo tanto esse esmalte, mas assim, ontem fez, eu acho que 15 dias que eu tava com ele começou a sair. E eu ia tirar ele agora na hora que as minhas filhas estão dormindo. E não tive tempo, mas eu vou tirar daqui a pouco, né? Porque amanhã eu vou atender uma cliente, eu não gosto que as pessoas me vejam. Gente, coisa terrível, eu mudei totalmente o foco, mas pra falar assim, ó, se você é manicure, né,
e você não trabalha com esmaltação em gel e você não faz gel na tua unha, então, pelo amor de Deus, nunca atenda uma cliente com a unha assim, tá? Nunca. Seja ela de gel ou sem ser de gel. Isso daqui é o maior desgosto para um cliente. Se ele vê você assim, ele vai achar você desleixada, ele vai achar que você não é uma boa profissional. É melhor que você esteja sem nada na tua unha, nem base, do que você esteja assim, ó, tá? Dica de manicure antiga. Enfim, trabalhei muito tempo nesse salão e aprendi bastante, mas também sofri bastante coisas lá, em especial porque na minha cabeça, nessa época, eu terminaria a minha faculdade e teria um espaço ali dentro para poder exercer a, a estética, né? Porque foi o acordado quando eu entrei no salão, né? Eu entrei no salão, ela me disse assim, a dona do salão: olha, Ana, você vai trabalhar aqui com a gente como manicure, né? Nós viemos de São Paulo aqui pra Presidente Prudente, a gente quer crescer e a gente sabe que você é uma moça que tem bastante influência, já tem sua carteira de cliente, então a gente quer juntar aqui você e depois, quando você se formar na faculdade, a gente vai te dar uma sala e você vai atender, vai, né, ensinar outras manicures os seus métodos, né, o seu jeito de trabalhar, e você vai para uma sala de estética que vai ficar só gerenciando ali as manicures, né? Acordo esse que se findou ali por volta dos anos 2020, 2019. Por quê? Em 2020, que foi o ano da pandemia? Eu acho que foi. Enfim, em 2019 eu me formei em estética, né? E o que aconteceu ali em 2019? A promessa da sala de estética não veio, porque o salão, apesar deles estar indo muito bem, ele ainda era um salão muito pequeno, né? E eu continuei trabalhando como manicure, mas eu já fui dando aquela desanimada, né? Porque interior de São Paulo, né? Eu tinha um bom serviço, eu tinha uma agenda lotada, eu não tinha tempo nem de ir no banheiro muitas vezes. Eu atendia 8 clientes por dia, de terça a sábado, né? Mas eu tinha ali a parcela que eu tinha que pagar pro salão, né? E, enfim, eu não ganhava muito, né? E quem que faz uma faculdade de estética, né? E que tem um bom serviço como manicure, quer continuar ganhando a mesma coisa que tava ganhando há 4 anos atrás. Só que na minha cabeça, eu achava que aquilo ia mudar ali dentro. E eu continuei mais um ano, né? Depois de formada. Quando chegou a pandemia, todo mundo foi pra casa, né? Eu também. Vamos ficar em casa. Ficamos ali uns 4, 6 meses em casa e quando o salão retornou, eu já estava atendendo no fundo da casa do meu pai, algumas clientes da minha cidade, né? Porque eu também não ia poder ficar sem ganhar nada, né, gente? Então, eu comecei a atender ali. E o que aconteceu comigo? Ora as bolas, né? Mesmo com poucos recursos e num lugar menor, eu estava ganhando um valor bom, assim, comparado ao gasto que eu tinha, uma mosca, ao gasto que eu tinha de viagem, a canseira que me dava, eu estava ganhando um valor bom sem sair da minha casa. Então eu comecei a desanimar mais ainda. Mas eu voltei, eu tava com a pretensão de voltar ao salão aos poucos, né, que eu trabalhava. Fui voltando aos poucos e não sei o que, né, ia 2 vezes na semana, daí fui ficando desanimada. Por quê? Porque a esteticista, filha da dona do salão, ela tinha se casado na época, um mês antes do início da pandemia, ela tinha engravidado, né? E daí ela ia sair de licença maternidade do salão. E na minha cabeça, eu pensei assim, bom, se ela vai sair de licença maternidade do salão e eu sou esteticista e eu não estou trabalhando muito como manicure aqui, o que a dona do salão vai fazer? Ela vai me colocar para fazer as duas coisas, vai ser o meu meio de transição para ter uma salinha ali um dia. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Um belo dia, eu abri o Instagram e elas estavam anunciando que elas tinham contratado uma esteticista para poder trabalhar lá no lugar, né? Da filha dela até o retorno dela. E eu fiquei muito chateada,
né, assim, não estava dando o meu máximo mais lá, não queria mais voltar pra trabalhar naquele lugar, porque assim, eu tava muito desanimada. Mas assim, eu achava que isso iria acontecer, né, até pelos anos de parceria. Mas isso não aconteceu, eu fiquei, né, bem chateada, mas eu entendi que foi uma resposta de Deus às minhas orações. E eu acabei saindo do salão e continuei trabalhando na minha cidade, né. Coisa maravilhosa, porque eu trabalhava, sei lá, bem menos, sabe? Coisa de você atender 2 ou 3 clientes, assim, e já fazer todo mais do que eu ganhava lá em Presidente Prudente. Então, assim, isso foi me fazendo ficar muito feliz, né? O fato é que nessa época eu tava namorando com o meu marido, né? E a gente tava noiva, a gente ia se casar. A gente se casou e eu me mudei pra cidade dele, no estado do Paraná, né? Estou onde eu resido até hoje. Em agosto fará 5 anos. Aqui eu trabalhei um ano numa empresa, numa franquia, né? Aqui nessa cidade. De esmaltação em gel, que foi muito bom, porque eu também tive a oportunidade de me aperfeiçoar, de mudar a minha área um pouco, né? E aí eu comecei a fazer a esmaltação em gel. Nossa, que no início eu achava que... Nossa, se você me falasse de esmaltação em gel, na época que eu trabalhava com esmaltação tradicional, eu iria falar, não, você é louca. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a esmaltação em gel e ver os benefícios e ver que dava pra você fazer um bom serviço, ter um bom atendimento, não estragar a unha da tua cliente, porque a minha preocupação sempre foi em estragar a unha da cliente, né? Eu sempre tive essa preocupação. E esse sempre foi o meu lema, sabe? Dar o meu melhor, não fazer a cliente sofrer e não estragar a unha dela. E quando eu percebi que dava pra você manter sem estragar, daí eu comecei a gostar muito da esmaltação em gel. Mas aí eu fiquei 9 meses, acho que só 9, 10 meses nessa franquia, onde eu aprendi a esmaltação em gel, que é muito assim... As pessoas gostam muito aqui no Paraná. E eu acredito que agora, em geral, no Brasil, mas quando eu vim pra cá, lá pelo menos no interior de São Paulo, não era muito visado, né? Mas aqui eu não me recordo das pessoas não gostarem, né? Eu engravidei da minha primeira filha e eu fui, né, ficar em casa, porque esse foi o meu combinado com o meu marido, né? De poder, no início nos anos iniciais dos meus filhos, poder ficar em casa cuidando deles, porque eu não abro mão do tempo. Eu já abri mão algumas vezes, né? Por exemplo, como eu disse pra vocês, eu fiquei trabalhando 4 anos naquele salão, ganhando muito pouco, né? Sendo que eu tinha capacidade pra ganhar mais, e fiquei perdendo meu tempo achando que eu ia conseguir, né? Sei lá, alguma coisa no futuro. Hoje eu não perco mais meu tempo, tá, gente? Sou bem sincera pra falar pra vocês. Então, assim, a vida das minhas filhas, ela é muito importante pra mim, né? Esse tempo que elas são criancinhas, bebezinhas, é muito importante pra mim. Eu sei que tá ruim as coisas, né? As dificuldades são grandes. Se eu estivesse trabalhando, talvez iria entrar um pouco mais de dinheiro, mas assim, eu não abro mão, né? A não ser que seja de extrema necessidade, né? Ou que eu conseguisse conciliar as duas coisas, como eu fiz no ano passado. O ano passado eu resolvi abrir o meu próprio negócio, né? Nessa cidade que eu estou morando aqui no Paraná. E atender na minha casa, dentro de casa. Trabalhar somente com esmaltação em gel. E daí eu fiz uma salinha que ficou a coisa mais fofa. E eu trabalhei por 1 ano. Só que o meu horário era muito ruim, porque eu trabalhava das 7 da noite até a hora que Deus quisesse, né? E também aos sábados, depois da 1h30, que era a hora que meu esposo chega do serviço para poder ficar com as minhas filhas, né? Na minha cabeça, as coisas iriam andar bem, caminhar bem, e logo eu poderia contratar uma pessoa para me ajudar, nem que fosse só no período da tarde, né? Eu ia poder estender um pouco mais esse horário. Só que, não sei que cargas d'água, as coisas começaram a minguar, né? Entramos ali no inverno rigoroso daqui do estado do Paraná, que muitas pessoas acham que aqui nem faz frio, né? Mas aqui faz um frio da pega. Ai, quando entrou o inverno,
aquela clientela que eu tinha angariado com muito custo a patrocínios do Instagram, né? No final do ano de deixa eu pensar, 2024, né? Eu fiz muito patrocínio em 2024 pelo Instagram, deu muito certo. Então, aquelas clientes que eu tinha já, assim, boas clientes, começaram a sumir no inverno, sumir. E daí restaram poucas, sim. E nesse meio tempo eu precisei me mudar de casa, né? E eu conversei com meu marido e eu resolvi atender poucas clientes, assim, né? Só pra não dizer que eu não tô fazendo nada, mas assim, eu achei muito estranho, assim, as coisas aqui, porque eu me preparei pra ter um bom atendimento, eu me preparei pra dar um espaço aquecido pra elas no inverno, né? A maioria das clientes, quando eu trabalhava na franquia, sempre reclamava que, ai, porque não tem manicure que atende à noite. Ai, porque a gente trabalha o dia inteiro, quer fazer a unha à noite. Aí eu tava ali trabalhando das 7 da noite até não sei que hora da noite e as clientes começaram a sumir, né? Ah, seu serviço é ruim? Não, gente. Eu não sou hipócrita, né? Eu acho que hipocrisia é uma coisa muito feia, né? Eu tenho um bom trabalho, eu sei disso. Eu sei que eu tenho um bom trabalho, né? Eu trabalhei por 8 ou 9 anos no interior lá de São Paulo, com a minha agenda sempre cheia. Eu trabalhei na minha cidade, na pandemia, tá? Na pandemia, com a minha agenda sempre cheia. Então, assim, meu serviço não é ruim, né? Eu não sei o que aconteceu, de verdade. Mas isso também é uma coisa que aqui eu já não quero mais descobrir o que aconteceu. O que eu quero fazer a partir de hoje é poder ajudar você. Estou a meia hora falando, meu Deus do céu. É poder ajudar você que quer começar na profissão, que já está na profissão, que não sabe o que fazer, ajudar você a encontrar os meios para poder angariar clientes, para poder se descobrir na profissão. Aí você vai falar assim, Ana, mas você tá falando, você está querendo me dar conselhos, você que fracassou na profissão como manicure? Eu vou te dizer, eu não fracassei na minha profissão como manicure. Talvez eu tenha fracassado sim no jeito de tratar as minhas clientes aqui. Talvez isso tenha sido o remédio para eu ter praticamente encerrado as minhas atividades aqui nesse lugar que eu estou morando, né? Porque eu vim de um lugar aonde eu tratava muito bem as minhas clientes, aonde, por Deus que está no céu, no meu aniversário, no Natal, na Páscoa, elas me levavam nem que fosse um chiclete, né? Eu tinha clientes que eu atendia a família inteira delas, há muitos anos. Então, assim, eu não fracassei na minha profissão. Eu fracassei no modo que eu tratava as minhas clientes aqui. Isso sim, eu fracassei. Mas eu descobri isso e eu posso te ensinar. Ah, mas você nunca mais vai... Não, eu vou voltar, né? Assim que a gente estabelecer algumas coisas por aqui, eu irei voltar. Sim, com certeza eu irei voltar. Mas eu quero deixar tudo isso aqui registrado porque eu quero que você me acompanhe também na minha volta. Eu quero mostrar pra você, eu quero provar pra você que as minhas técnicas, elas dão certo e elas dão resultado porque eu trabalho de uma forma que faz as pessoas se sentirem bem indo lá fazer a unha comigo, né? Não é apenas ir lá, dar o dinheiro e fazer a unha e sair. Não. É você conquistar o cliente de acordo com as necessidades dele. Porque cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem um jeito de ser, um jeito de agir, gosta de uma coisa. E isso falta hoje nos atendimentos. As pessoas querem humanizar tantas coisas e elas esquecem o básico, que é fazer um bom atendimento. Humanizar não é apenas você conseguir fazer tudo o mais rápido possível para a pessoa sair correndo dali. Humanizar
É você ganhar a confiança do teu cliente ao ponto dele querer ir pra lá fazer a unha com você. Isso sim é humanizar. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui, com meia hora. E eu espero voltar pra continuar contando essa história pra vocês, tá bom? Quero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.